Fala galera, aqui o Lúcio do Estúdio 767, mais uma vez aqui no Minas Summit, fazendo vários conteúdos super legais para você que está em casa aí. Essa feira aqui é uma feira voltada para empresas de startup, tecnologia, inovação, e eu tenho dois caras aqui hoje, três caras, né, que tô aqui do... Opa, não corta o carequinha aqui não. Tô com o Fagner aqui, que é de casa lá do estúdio, já grava o podcast dele fervorosamente, né? É o parceiro de longa data, né, Lúcio? Então hoje ele tá como meu co-host exclusivo aqui no 767 Cast, que a gente fala muito de criação audiovisual e a importância que isso tem em qualquer tipo de negócio, né, Fagner? Eu tava falando no episódio anterior com o Fernando, que ele é um médico, cara, ele precisa fazer conteúdo hoje, que não tem outra forma de você criar autoridade. Fernando, a pessoa tem opção não, cara. Ou é ponto com, ou é ponto fora, irmão. A realidade chegou pra todo mundo, a internet tá aí, sempre teve, e muita gente duvidou disso. Agora é o audiovisual. Quem não se comunica, cara, por vídeo, apresentação, ou que seja qualquer tipo de mídia, ele tá preparado, cara, pra se enterrar. Ah, com certeza, sem dúvida nenhuma. E você que vem do... Cara, salão de beleza, cara, quem diria? Um comunicador, salão de beleza, careca. Eu tô contra tudo e contra todos, mas lembre-se, meu amigo, contra o vento, até o pato voa. Faltou combinar o penteado comigo, tá, gente? Eu acho que faltou combinar o penteado. Nós botamos um cabeludo aqui na mesa, de propósito. Aqui não é o 767 Cast, é os Carecas Cast. Se você colocar na geral aí, põe aí na geral, por favor, essas. É todo mundo Carecas Cash, e a gente tem um pintinho fora d'água aqui, que é o grande Gustavo. Vamos apresentar a galera aqui, que é o Gustavo. E o Alan Jones tem nome de artista, né? Pelo menos nome de artista eu tenho. Mas na verdade, gente, eu só sou o segurança do Gustavo. Eu tô aqui, tô de teto, segurança, motorista, e às vezes cuido dos filhos dele também. Entendeu? Quem vai ter história pra contar vai ser o Gusto. Até parece, né, Gu? Quem fala assim, né? Sorrisão, abre as portas, tudo, faz os contatos. Alto, isso é terrível. Quando ele aparece, todo mundo já sabe. É um ponto de referência, né, gente? 1,90 m careca. E se tiver com a testa suada, pessoal, uma mente brilhante. Não, gente, é só uma testa oleosa. Não é uma mente, é só uma testa oleosa. Ô, Gu, fala pra nós, cara. Gustavo é Armind ou Armind? Armind. Ele falou contexto por trás do negócio, seria Armind. Perfeito. Mas virou Armind. Mas tá minerado já, né? Armind, né? Como tudo na vida, né? Eu falo que meu país é Minas Gerais. Mas me apresentando, meu nome é Gustavo Ribeiro, mais conhecido como Gustavo Armind, tenho 30 anos de idade, sou formado em publicidade e propaganda. E por que eu fiquei conhecido como Gustavo Armind? Porque foi meu primeiro negócio. E o primeiro negócio normalmente é aquele que nos caracteriza. Muitas vezes é o primeiro que quebra, né? Então, eu tava falando até com a Alan esse dia pra trás, todo mundo me conhece como Gustavo Armind. Logo quando eu fui ter meu primeiro filho, falei, vou chamar ele de No Armind. Aí eu vi aquela história do Oderbrecht, eu falei, vai que, né? Vai que, acho que... Cara, mas você falou um negócio que eu gostei demais. Meu país é Minas Gerais. Cara, isso é muito foda, cara, porque nós somos um exportador internacional de talentos. Esquecemos disso, né, Gu? Pessoal, primeiro, a gente tá aqui no Minas Summit e quando a gente fala de evento é um dos principais canais de comunicação. A gente tá falando de comunicação e a gente tem que falar, porque evento a gente reúne massa. E o Alan tá muito conectado à área de educação hoje, cada dia que passa eu venho me apaixonando pela educação, porque todos nós estamos sentados aqui hoje, nada mais somos que educadores, porque a nossa função é desenvolver o ser humano. Então, pensando nisso, eu viajo hoje o Brasil inteiro visitando feiras, até pelo meu trabalho com a Armind, que é um trabalho, hoje nós somos uma empresa voltada para infraestruturas físicas e cenográficas, somos a maior empresa hoje de Minas Gerais, no ramo. Então toda aquela montagem que uma pessoa quer para uma feira ou que seja uma exposição, a Armind ou Armind, ela cobre tudo e entrega pronto. Eu me atrevo a falar que, para traduzir para o meu filho, na primeira, segunda vez que ele esteve na empresa, ele não entendia muito o que a Armind fazia. Eu falei, filho,
Coloca a Armind como uma fábrica de sonhos. Boa. Se você é capaz de sonhar, a Armind é capaz de entregar. Aí ele ficou louco. Cara, velho, que pitch fudido, hein? Cara, mas é sério, meu menino ficou louco. Tá melhor do que eu, não tá? Pitch é violento demais, velho. Porque assim, toda vez que ele ia na Armind... O cara deu uma copiada no Walt Disney, velho, só isso. Mas cara... E minerou o negócio pra Walt Disney. É Walt Disney. E é verdade, vocês vão lá, né, conhecer o complexo. Se você consegue imaginar, a Armind consegue reproduzir. Cara, que massa. Isso. Magu. O que é legal, assim? Eu falei que ela é a primeira empresa. Então ela é um meio, e é um meio que capacita e permite a gente desenvolver outros negócios. E eu me coloquei aqui como se todos nós fôssemos e somos educadores pra gente desenvolver. E a Armind, ela me desenvolveu, e ela abriu caminhos e portas para que eu conseguisse desenvolver outras pessoas que estão ao meu redor. O Alan fala muito uma coisa que meu pai ensinou pra gente. Você quer citar, Alan? Assim, isso pra mim foi incrível. Num bate-papo com o pai dele muito sábio, falando o seguinte: as pessoas se aproximam por afinidade, continuam juntas por resultado e se defendem como grupo. Porra, cara, isso é grande, hein? Cara, eu fiquei olhando pro pai dele assim, cara, e é isso. Entendeu? A afinidade nos aproxima, os resultados nos mantêm juntos. E como grupo a gente se protege. Ô, bonitão, você tá falando pra caralho. Então se apresenta aí. Quem és tu, Cafajeste? Eu já falei, o motorista. eu já falei. O Alan Jones! Não é meu segurança, gente. Eu sou o segurança do Gustavo. Cara, antes disso, eu vou pedir pro Lucas ali baixar o nível do som, que cada risada do. Me deixa! Me deixa! Será que tá estourando lá? Não. Caramba, ele chega lá no estúdio pra gravar, você tá lá no último estúdio, lá no fundo, quietinho lá no canto, você fala, o Fagner. Fala, pessoal! Mas essa é a marca, essa é a marca do Socila. Mas, gente, sou Alan Jones, sou um educador. Hoje sócio do Gustavo no Movimento, tive essa honra de ser convidado para estar fazendo um movimento, o maior evento de educação. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, o Gustavo da do seu país, Minas Gerais. Do nosso país, Minas. Também sou host de um podcast, assim como vocês. Qual que é o nome desse podcast? Fala devagar. O nome desse podcast é legal, mas ele foi feito para ser assim mesmo, para impactar. É o Boss Tá On. O boss tá aqui de hoje, nossa, sacanagem. a ideia foi essa, e assim, e graças a Deus, hoje totalmente dedicado para a educação. É um braço da educação que está no grupo também. E hoje a gente comunica com os principais educadores do país, graças a Deus. A gente teve a oportunidade de cobrir o Movimento, o evento que aconteceu no começo do ano. A gente fez toda a cobertura do evento. Agora, no final de semana passado, a gente fez a cobertura do EME, que é o Encontro Mineiro de Educação, que toda a parte de cenografia, a Armind fez também. Cara, eu tive no Movimento, doido demais, bonito pra caramba, descomplicado. Cheguei lá, eu me credenciei lá com menos de 2 minutos, cara. Foi muito massa. E sabe o que é legal daquilo ali? Que é o seguinte, a equipe toda, é claro que... Não, quantas pessoas tinha lá dentro, naquele momento? 6.500 pessoas. Só para as pessoas entenderem o tamanho do negócio, a magnitude. 6.500 pessoas por dia. Cara, que organização só de foda. Staff ali era o quê, Gustavo? Umas 400? Só de staff. 400 pessoas. É gente demais. É muita gente. Eu vou lá muito em evento no Expo Minas lá, você tem um Fire, você tem a Super Minas, que são eventos gigantes. E não chega nisso aí de quantidade de gente. Ô, Lúcio, mas você tem que ver todo mundo se cumprimentando, só. Os caras passando, um tocando no outro, brincando, aquele negócio gostoso de falar. A energia de lá tá todo mundo junto. Cara, tá precisando de alguma coisa? Os caras antecipando ao acaso, velho. Não é aquele negócio de vai apagar fogo, não. E aí, cara, tudo tranquilo aí, tá precisando de alguma coisa? Todo mundo assim, cara, cuidando do evento, abraçado. Se você me permite, é uma coisa que é a característica do grupo. O Gustavo estava falando, né, sobre a primeira empresa, é a Armind, ele vai falar das demais. Mas o grupo Armind, ele tem alma. É isso aí. Sacou? É muito louco isso. Só que quando você tá lá dentro, você consegue entender isso. Porque realmente a condução... Nós vimos aqui na mesa, senhor. Na hora que um olhou pro outro e começou a rir, eu falei, tá pronta. Não, mas é isso. Você conviver com os meninos, conviver dentro do grupo, o grupo, independente do tamanho, independente da... Eu não tô falando de questões físicas. O grupo tem alma. As pessoas se conectam. Aí quando você vê isso acontecendo, é muito louco. Porque assim... Eles criaram uma sistemática, que aí eu não sei como que o Gustavo fez isso, que as coisas se resolvem. As pessoas se conta essa história do seu pai aí, cara. Como é que é esse lance aí, que ele ainda solta umas pérolas pra galera? Pessoal, eu falo que meu pai, ele ensinou uma coisa pra gente que é muito importante, que chama credibilidade. E credibilidade não tem preço que pague. E o tempo vai demonstrando isso pra gente. Então assim, meu pai tem um papel fundamental, não só meu pai, como minha família.
E o que eu aprendi, e até porque eu vou querer falar do movimento também, que tudo é feito de empresa, não existe produto, tudo é feito de pessoas, não existe produto sem pessoas. Perfeito. E o que a gente busca nas pessoas são características de multiplicação, de responsabilidade. Nenhum negócio se abre se não houver um agente responsável, um agente multiplicador. Sim. Eu usei a palavra educador porque o nosso papel é desenvolver pessoas. Teve muitas pessoas que estavam ali interessadas em me desenvolver. E o que é importante, a gente entender o porquê que nascem as coisas. A Armind, ela foi o meio, mas ela não é um fim. Eu quero contar o porquê e como que nasceu o movimento, para vocês entenderem como que as coisas se desenvolvem e como que a gente se aproxima. Ele falou por afinidade, mas o resultado faz a gente ficar junto. É o que faz ficar junto. A sensação de grupo. Não, e você estando de um lado uma pessoa que performa, cara, é sinergético. Eu adoro sociedade, tá? Tem muita gente que fala mal de sociedade, eu sou a favor de mais sociedade. E principalmente quando você consegue. Eu tenho uma dinâmica com meu irmão que eu falo muito, que é uma dinâmica... Como é que é o nome do teu irmão? Pedro. Pedro. O que eu desenvolvi com ele? Ele é 3 anos mais velho que eu. E eu acho que eu não preciso passar por aquilo para saber como é isso. Eu acho que o papel das pessoas mais velhas, de certa forma, é de conseguir transmitir aquilo que você já viveu, seja insegurança, mentoria, seja né, dor, seja o que for, para poder aquela pessoa se desenvolver mais rápido, ela não ter que passar por aquilo. E é isso que eu venho construindo com o Alan Jones, virou amigo e sócio. E como que o movimento nasceu? A gente está aqui hoje no Minas Summit. Então é um evento que, para além da oportunidade que dá para todas as empresas parceiras que estão aqui, ela traz notoriedade para o nosso estado. E o que mais me incomoda é muitas vezes a gente exportar os talentos para outros estados. E o problema não é estar fazendo evento em outros estados. O problema é a gente não conseguir trazer a notoriedade para o estado ao qual a gente vive. Eu falei que eu, Alan, a gente visita todos os estados indo em feira. A gente vai em São Paulo, Rio, Brasília. Muitas vezes a gente vai na BET, a gente vê grandes sistemas de ensino lá. E por que Minas Gerais não pode ter um grande evento? E o que você percebe, cara, que tem diferencial nessa galera que falta pro mineiro? Porque falta alguma coisa ali, o que é? Vontade de empreender em eventos ou vontade de valorizar o que é seu? O mineiro tem isso, né, velho? Ele esconde ali o que gosta, né? Vai me desculpar, mas acho que tá na hora que falta iniciativa. Entendi. E muitas vezes tem que partir da gente mesmo. Sabe que horas que eu liguei pro Alan e o que motivou a gente a abrir um movimento, um evento que foi totalmente risco? Foi uma ligação, que horas da noite, Alan? 11 horas da noite, domingo. Cara, eu falei, não dá nem pra beber essa hora, Domingo. porque amanhã é segunda. Depois do... Pior não é ligação, não. Pior o filho da mãe que atende esse telefonema. Eu liguei pro Alan e falei assim, Alan, eu quero almoçar com você amanhã, segunda-feira. Ele, por que você quer almoçar? Eu falei, olha, tô voltando de São Paulo. Eu acho que quando a gente não se movimenta, a gente entra num processo natural de hemorragia. E a gente tem que começar a nutrir coisas, tem que dar vida às coisas. Você está dentro de um sindicato de escolas particulares, você é diretor de relacionamento. Eu estou saindo de um evento gigantesco aqui. Eu quero fazer o maior evento de educação de Minas Gerais. Uau! Ele está assim, como assim? Eu falei, olha, amanhã você vai na montagem comigo da CMM, Congresso Mineiro de Município. A minha empresa monta toda a infraestrutura do Congresso Mineiro de Município. O maior evento de municipalização da América Latina, tá? Até porque Minas Gerais tem 800 mudados municípios. 834. Enfim, E o legal, chegamos lá. Só um parênteses, no dia que ele me leva, aí eu cheguei, ele me levou na montagem. Aí eu falei assim, o que é isso, Gustavo? Ele, uma feira. Isso eu sei, eu não sou burro. Eu tô vendo. É na cara que é. Eu tô vendo. Mas o que eu ainda não enxerguei? Aí ele continuou, ele falou. Aqui é um açougue. Alan, Aí ele tinha. falei, E ele enxerga as coisas tá além. vendo nessa feira aqui, Alan? Nessa feira gera negócio. É. Eu não tenho coragem de oferecer nada pra alguém que não gere negócio. Então eu quero construir um evento onde a gente vai trabalhar gestores. Então a cadeia vai ser de cima para baixo, porque a função do gestor é desenvolver aqueles que estão sobre a cadeia deles, sobre a supervisão deles. Perfeito. O Alan falou assim, como assim? Eu falei, olha, eu quero fazer um maior evento de educação focado no desenvolvimento, para a gente promover o desenvolvimento desses gestores. Só que tem algo além. Eu quero unir as esferas. Porque o que a gente vê na educação? A gente vê uma segregação muito grande na esfera estadual, municipal e privada. E educação é promover o desenvolvimento social, não é o desenvolvimento do ser humano? Exato. Sem dúvida. Então não existe política para educação. Educação pode ser políticas públicas para levar acesso para aquele cara que quer se desenvolver. Então eu falei, olha, a iniciativa privada ela não resolve, mas ela também faz parte dessas esferas. Eu quero tentar fazer um evento que unifique as esferas e educação não é política.
educação tem que ser para todos. Ele, Gustavo, como assim? Falei, a gente tem que tentar. Tá, mas você já tinha feito alguma? Nunca. Nada? Nunca. Aquele Nunca. foi o primeiro? Foi o primeiro. Puta que pariu. Mas, Ele falou assim... deixa eu entender o contexto. Que o Alan que vem da área da educação. Sim, eu tô e na tudo educação mais. há 15 anos. E você... Há 18 em eventos. Minha família é da educação. Minha mãe sempre foi diretora do Estado. Entendi. Nossa, que aposentada. delícia. Eu tô tentando entender a Meu conexão pai professor. sua, a conexão sua com o estudo aí, a sua vontade. E hoje o meu desenvolvimento em empreendedorismo, ele começou dentro da sala de aula. As minhas primeiras oportunidades. Então, uma forma de eu conseguir devolver pô. é eu conseguir me envolver. E eu acho que a educação, ela é o primeiro caminho para o desenvolvimento. Porque a base... Gente, eu vou falar um dado aqui para vocês vão entender. Salvo engano, tá? E as pessoas podem me corrigir. Salvo engano, os jovens entre 23 e 29 anos, quase 50% desses jovens estão endividados. Cara, absurdo. Sabe onde é o ambiente de errar? Você que sabe? É no Quer início. dizer, quando eu era criança, eu não pagava aluguel. Eu não pagava imposto. Sabe quem pagava? Meus pais. O Estado estava ali nos sustentando. Sabe quem era o Estado principal? Nossa família. Exato. Sabe onde é o ambiente da pessoa errar? É dentro da escola. Exato. É o professor tem que promover o desenvolvimento. E o que eu queria que as pessoas entendessem? A educação ela é o caminho para desenvolver o ser, mas não quer dizer que a gente tem que desenvolver ele falando que ele tem que ser um empregado de alguém. Ele pode empreender dentro da empresa que ele trabalha. Pode. Então, empreender é estar municiado de informação e segurança para vocês terem o estímulo correto para desenvolver. Que podia ser desenvolvido na própria escola. O que eu queria? Eu queria chegar na ponta pela educação, para eu chegar nos jovens. Então eu falei, Alan, eu não aceito a gente chegar num evento, eu não vou citar, porque existe vários, eu acho que toda iniciativa é bem-vinda, mas a crítica é importante para o desenvolvimento. Acho que Minas Gerais merece um evento. A gente pegar o Sinep, que é o Sindicato de Escolas Particulares, a gente pegar a Secretaria de Educação Estadual, a gente ir na Undime, Secretaria de Educação Municipal. Pô, vamos bater na porta e a gente tem que ter um argumento forte. Já pegaram, não foi fazer um evento, né? Já meteu o pé na porta. Expo Minas. E o que foi engraçado? Não, mas peraí, não, aqui não E eu falei pro Alan, vamos montar qualquer coisa, não. Um palco para 6 mil pessoas. Pega para o negócio propósito- gigante, que é uma das maiores feiras de Minas, já começou grande. E o que eu falei isso pro Alan? Eu falei, para o propósito que a gente tem, a gente não pode nascer pequeno. Aí o Alan tá assim comigo, Gustavo, mas o evento desse vai custar 10 milhões de reais. Eu falei, Alan, eu gerei muito resultado para os sócios meus que compõem o grupo e eles toparam me apoiar. E a gente bateu em várias portas, ele vai lembrar, eu desenhei o projeto e eu falei uma coisa pro Alan, eu falei, olha, para as coisas dar certo, a gente correr atrás, nós temos que ter uma dívida. Vamos pagar o Expo Minas, quem já começa devendo, Que aí não tem como escapar. que a gente tem que sair. gerar resultado. Ele tá, que você tá sair. falando assim, eu falei, tá pago. Peguei o comprovante e ele tá assim. Agora não Puta tem jeito, tá? que Bate pariu. no pescoço vai, né? Vai embora. Tem que ir. E começamos a bater nas portas. Teve gente que chegou pra gente e falou assim, você não vai entregar isso? O que eu te falei, Alan? Não, o Gustavo é o que ele falou no começo, gente. Ele tem um compromisso com a credibilidade dele. Isso é fato aqui, tô falando ao vivo. E eu convivo com o Gustavo, assim, diariamente. Há mais de ano. Conheço ele há 3, mas diariamente, todos os dias. E ele não deixa a credibilidade dele em risco. Exato. Se ele falou... Ele vai entregar. Não, e no dia que ele falou, eu falei, Gu, vamos mesmo? Ele olhou pra mim, pô. Aí eu disse, não, ele entrega. Não vamos citar a esfera, não, mas a mas gente a pessoa- sentou com Foi até uma ruim. esfera que a gente tava procurando apoio. O pessoal chegou pra gente e falou assim, Nesse momento foi até desagradável. enrolando. Falei, pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Todo esse propósito que a gente traz só faz sentido se a gente unificar as esferas. Mas o que vocês não estão entendendo é que esse evento vai acontecer com ou sem apoio. vocês. Não interessa. Aí eles perguntaram, da onde vai vir o capital? Eu falei assim, olha, das pessoas que acreditam em mim. Perfeito. E muitas delas são meus sócios. Então o evento, a gente, sob o viés financeiro, de planilha financeira, tomamos prejuízo. Sob o viés de propósito e desenvolvimento, Cara, foi um a sucesso gente criou um absoluto. evento que a gente colocou 15 mil pessoas lá, nos 3 dias de evento. E a gente tá com projeção de colocar 30 mil pessoas nos próximos eventos, Cara, que a gente já conseguiu apoio. Mas como qualquer negócio, né, Gustavo? A gente tem a curva J. É. Ela começa, qualquer negócio começa negativo. Ela é a matemática, ela é assim. Mas o mais importante, ela cara, começa, você desenvolve a curva é a J e realização vai do embora. projeto e o propósito, cara. Foi o que você falou, é uma entrega. Mas Porque sabe, tem muito cara com ideia boa aí, com um momento bom aí, cara. Sabe o que o cara faz? O cara dá um passo pra trás porque ele se acovarda.
Quando os caras falam de educação, velho, você tá falando de um legado que você recebeu dos pais e tá mostrando pros seus filhos com coragem, cara. Coisa grande é isso, irmão. Mas sabe que coisa louca? O Gustavo falou o seguinte, que estando envolvido com a educação, cada dia mais ele se apaixona, e eu estando envolvido com eventos, cada dia mais eu me apaixono. Porque é muito louco o que eventos fazem. Vocês têm noção? Eu curiosamente, eu entrei no ChatGPT e coloquei quantos municípios mineiros têm menos de 6 mil habitantes. Salvo engano, ele me deu uma resposta de 253. Você tem noção que durante 3 dias a gente conseguiu gerir 6 mil pessoas no mesmo ambiente, onde eles comeram, eles foram no banheiro fazer fazer o 2, eles descansaram naquelas partes de descompressão. Cara, é como você ter uma cidade. Porque o Expo Minas é um aparelho maravilhoso, mas é chão, parede e teto. Só. Tudo aquilo que foi construído, que vocês viram nos vídeos, foi Armind, que dentro desse papel... Não, virou uma cidade lá dentro. Cara. Lá virou uma cidade. Ficou massa demais. Isso é loucura, cara. As entradas, as saídas, os pontos de movimentação lá dentro, a alimentação, foi massa. Agora entra muito a sua experiência prévia também. Sem dúvida. Claro. Sem Com dúvida. gestão de eventos e tudo mais. Você ter o... Olha que legal, você gente. Cara, eu tenho coragem, vou... Mas no fundo da sua cabeça você tem uma segurança que o negócio Absurdo, vai não. funcionar. Sim. Olha que legal, algo legal. Não vou dar uma de Elon Musk pra começar a construir foguete. Eu não vou botar um foguete pra descer. Pô. Olha que legal. Ontem a gente teve uma iniciativa na Armint, que foi levar um grupo de alunos lá, que tem uma escola que chama IEMP, onde ela desenvolve a matéria de empreendedorismo jovem. E a gente levou lá e uma criança perguntou, mas qual é a hora certa para empreender? Boa pergunta. Interessado. Aí eu desenvolvi em 3 partes, que é uma coisa que faz muito sentido para mim, que são coisas que eu pratico. Primeiro, o tempo ele é seu, então é a disponibilidade. É seu bem mais precioso que é seu tempo. Você está disponível para fazer uma ação agora? Nesse momento? O segundo é a gente não entender errado o que significa humildade. Humildade é a gente deixar um ambiente confortável o suficiente para que as pessoas se sintam confortáveis em te transmitir uma informação. E humildade é suficiente saber que, independente da pessoa, ela tem algo para te transmitir. Ela pode saber e ser mais competente em ações manuais, ações tecnológicas, e o resultado final é o aprendizado. Então, ou seja, empreender, o estímulo para empreender é informação, é quando você consegue colher informação e aprendizado. E a linha final é você se sentir segurança sem falar, ei, eu tenho que ultrapassar a etapa. E tudo isso aconteceu comigo dentro do ambiente de escola. O movimento ele também era o meio, mas ele não é o fim. É lógico. Porque quando houve o movimento, sabe qual foi a atribuição que a gente recebeu de devolutiva? Ei, a gente tem que levar isso para os alunos, não para o gestor. Você acha adequado, a gente sabendo que o aluno está ali na formação inicial, a gente cobrar ingresso? Não faz Mesmo sentido. sabendo que para nascer? Não faz sentido? Falei, Alan, eu quero fazer um evento que vai chamar Cidade do Conhecimento. É um spoiler. Já fizemos bloqueio nesse Expo Minas. E eu quero trazer todos os alunos do ensino médio. Quero botar 40 mil pessoas lá dentro. É gente demais. Aí o Alan falou assim, Gustavo, Mineirão cheio. é sério Mineirão isso? cheio. Mineirão Falei, cheio. é sério, sabe por quê? Tá na hora da gente começar a trazer notoriedade para esses alunos, notoriedade para os professores. Agora conta pra mim o impacto que teve o movimento logo na sequência. Porque vocês saíram de cena, vocês estavam esgotados. Logo na sequência, quando vocês voltaram, cara, teve um burburinho ali, uma coqueluche muito forte. O que você percebeu dessa galera, desse movimento? Eu percebi da seguinte forma, que a iniciativa, ela é premiada. A gente começa a trazer para as pessoas a vontade que elas podem acreditar que as coisas vão caminhar. Então aquele diretor, ele é diretor de escola, onde ele cuida de milhares de crianças que vão estar se desenvolvendo. Esse diretor, ele não tem acesso a esse tipo de conteúdo. A gente teve uma palestrante lá que chama Marta Gabriel, que ela fala sobre visão de futuro. Você falou assim, ou você é ponto com ou ponto fora. Gente, como que a gente vai tratar dos nossos diretores, de quem cuida das nossas crianças? Você não acha que a gente tem que formar eles? Com certeza. Então, a gente teve diretores lá falando assim, ei, obrigado por contribuir e ofertar esse tipo de conteúdo. Existiu uma demanda reprimida demais, hein? Demais. Falta demais. de ação, falta de visualizar as E o pessoas. nosso papel, por exemplo, você acha que o Estado, por isso que eu falo, a solução nunca está numa esfera só. Não está na iniciativa privada a solução de todos os problemas do Estado. Sabe por que o Estado também tem muito problema? Porque ele é grande demais, então ele precisa de ajuda. Exato. Então talvez essa ajuda pode vir da iniciativa privada. Ô Gu, porra, você falou um negócio grande demais, cara. Eu sou da turma também que tá disposto a ajudar e não a criticar.
Você já começou o movimento, então o que você visualizaria para o Estado hoje? Para você ser uma mão de ajuda para ele, um exemplo, um Zema da vida, que você acredita que ele pode abraçar esse evento, que vai fazer mais sentido ainda. Porque começou com 15, cara, agora já é 30 mil e possivelmente esse negócio pode dobrar, triplicar ou quadruplicar. O que você acha que faria sentido para o Estado poder apoiar, chegar junto para o negócio tomar a dimensão que merece? Primeiro passo, quem está lá na ponta são os diretores. Eles são os agentes da transformação. Opa. E eles que estão formando nos alunos, não são? Sim, então nós estamos trazendo quem manda e quem vive para... Então há de convir. Gente, o assistencialismo tem que vir do Estado. Beleza. Não é? Governo federal, governo de Estado. Então eles têm que dar conteúdo para os seus diretores, para os seus vice-diretores e para os seus professores. Que é eles que vão lidar com o nosso bem mais precioso, que são os alunos. Então qual é o ponto? Eu não quero dinheiro deles. Eu quero que eles entendam que o meu conteúdo é relevante o suficiente para o desenvolvimento desses gestores para ele comprar ingresso. Perfeito. Eu não peguei patrocínio direto do governo de Mas só Estado. dele comprar um ingresso, cara, Ele já é um tá up absurdo para ele. E sabe qual que é o recado que o governo de Estado, o governo federal manda? Que educação, ela não é negociável. Educação é patrimônio de todos. Educação é o único caminho para o desenvolvimento social. Estou falando de desenvolvimento econômico, não. Social. Porque o restante acompanha. Se tiver educação, vem desenvolvimento econômico. Vem tudo. Então, eu ainda Vem economia para o Estado, só. Eu Pessoas sou conscientes, elas gastam muito menos do Estado. Eu não venho de escola privada. Eu sou formado em escola estadual. Minha vida acadêmica formei na PUC, mas meu ensino médio completo foi em escola estadual. Qual escola que foi? 3 poderes. 3 poderes. Planalto. Ali. Planalto, Região da Tapuã. Planalto, né? Região da Pampulha. Então, assim, poxa, eu tive Assim, apoio e eu tive mas- professores fenomenais. Ontem eu tive o prazer de palestrar junto com os meninos do BOSS, que aí quando é projeto de palestra é o BTO 3 que está em atividade. Para os 47 superintendentes regionais de educação do estado de Minas Gerais. E é interessante, essa sua pergunta, ela me intrigou muito, assim, o que é necessário fazer, né, para transformar de fato. A gente vive um cenário hoje que a gente vive muito de like. O que dá like e o que não dá like. ué. Porque é o seguinte, isso que o Gustavo ele se preocupa com o cerne da situação, com o princípio, como aonde realmente eu É vou a raiz modificar. do negócio. E eu não estou falando isso, não estou direcionando para nenhum gestor público. Mas o que a gente vê a nível Brasil, os caras fazem o que dá like. O que é que dá like? Eu capacitar um grupo de diretores ou eu pintar a fachada da escola? Fazer Pintar a retrofit? fachada da escola. Você está entendendo qual que é a jogada? Então, assim, e saber equilibrar esses interesses é muito complicado. Porque a gente tem a parte política que guia a educação e a gente tem a parte técnica. Então, em tese, a parte técnica é que dá a direção. Mas a parte política é o vento que sopra. E a velocidade é dada por eles. Então, assim, cara, a gente tem uma questão estrutural muito envolvida. Por que eu sou apaixonado em trabalhar do lado do Gustavo? Que o Gustavo realmente, ele vê nisso e ele vê as conexões e que são reais e que tem que existir. E a gente tá em luta. Cara, ele é o objeto transformador. Isso. Ele não é o objeto transformado. Exatamente. E o Gustavo, ele tem isso muito. Vamos fazer o trem determinado. Acontecer. Pessoal, E é fazer acontecer. Porque o dinheiro ele é importante, ele é uma ferramenta, mas ele não pode ser o motivador das nossas ações. Eu não estou aqui sendo prepotente ou presunçoso de falar que o dinheiro não é importante. Que o dinheiro ele me possibilitou diversas coisas, diversas oportunidades, mas ele não é o motivador das minhas ações. Quando eu penso nas oportunidades que eu tive e o porquê de eu querer dar vida às coisas, é quando eu penso na linha, no racional. Quando eu fui pensar no aluno, que o Alan chegou pra mim e falou assim, como é que a gente vai fazer um evento para aluno? Eu falei, Alan, eu tô lembrando de quando eu era aluno. Quando eu fui fazer o Enem, eu não sabia o que eu ia cursar na academia. Eu não sabia. Então, pra gente conseguir segurar o aluno, a gente tem que despertar interesse, criatividade. Isso que eu ia falar com vocês agora a respeito disso. Que é um pouco até do propósito do podcast, da importância da comunicação em qualquer empresa. A importância de você, cara, mostrar o que você está fazendo. Né? A gente, igual eu falei, a gente tinha um médico aqui que, cara, como que um médico cria autoridade? Ele não pode fazer propaganda, não pode fazer nada. O boca a boca de ontem é a rede social de hoje, o que a gente faz. Então, lá no seu evento, por exemplo, eu tenho certeza que tinha um telão de todo tamanho para mostrar informação, o que está acontecendo e tudo mais. Tem um podcast, tem
tem o vídeo, tem a transmissão ao vivo, tem isso tudo, né? E dentro desse mundo assim, ele tem aqui aquele jogo, o cara quer aparecer, o outro quer fazer isso, e a gente, quem tá em cima aqui, obviamente tem que ter um propósito maior. Mas aquilo ali de baixo, naquela esteira, tá atendendo todo mundo de alguma forma. Total. Então o menino tá lá fazendo um vídeo de rede social. Cara, por mais dos 100 seguidores que ele tem, ele tá Olha o foda que ele disse, a gente empreende, a gente se ferra no início, sabe por quê? Porque falta uma consciência, cara. Se você tem uma simulação, um ambiente ali incentivador, já no ensino médio, cara... Você tem. Você não precisa de quebrar pra você poder provar que você é um bom Mas é aí onde tem que estar a formação do professor, do diretor. Eles têm que, o professor e o diretor têm que entender que o ambiente do aluno errar é na escola. É lá, cara. É lá que ele tem que errar. Você falou tudo. O cara entra com 25 anos endividado, cara. O cara tá morrendo de medo. Então, quando eu entro numa sala onde eu tenho 40 alunos, que eu tenho a oportunidade de falar pra eles, se eu mudar a realidade daqueles 40, eu já tô mudando aqueles 40, já não vai ser aqueles 40 que vai ser parte daquele número. Eu não quero que eles sejam parte daquele número. Mas você tá... Eu volto aqui de novo. E um desses aspectos é a comunicação. Esse professor ele tem que saber se comunicar, seja presencialmente, seja para então escuta esse case mineiro aqui. Mas o que mudou com a gente nos últimos 30 anos? A principal mudança que a gente teve como humanidade é a nossa capacidade de comunicar. Sim. Total. Né? E a gente, você está falando de educação, a educação ainda está há 100 anos atrás. A galera tá lá 100, 200 anos atrás. A gente veio aí agora, teve foi refeito, né, os cursos não presenciais de universidade. Você viu que mudou? Que agora tem que ter tantos por cento presencial. Cara, eu tive o privilégio de entrevistar através do Alan Jones Luciano Sattler, o cara que incrível, né? o IEAD aqui, irmão. Palestrou pra gente no movimento, inclusive. Monstro. E onde que eu quero chegar com isso tudo? Essa capacidade, esse seu evento, cara, ele expõe todo mundo. Ele expõe todo mundo tá ali comunicando, conversando, postando e fazendo isso tudo, e eu acho, cara... E que é um valor legal que a gente trouxe pra dentro dele? Quando a gente foi correr atrás de algumas marcas, uma marca específica falou assim, então, o seu evento, ele é de formação, e nós temos um outro evento também é de formação, eles concorrem. Eu falei, você tá errado, não concorre. O meu evento, ele pode ser plataforma pro seu, educação é de todos. E é onde eu quero falar de comunicação, eu posso me comunicar. Quando a gente vende um produto, eu não tenho que convencer? Sempre. Ele não tem que ser bonito? Você tá se vendendo o tempo todo. Por que eu parei de querer convencer o jovem? Eu tenho que convencer ele, eu tenho que ser atrativo, eu tenho que ser legal. Claro. Então por que eu queria ter um evento também pro jovem? O jovem não sabe o que ele quer cursar. Só que eu tenho que despertar interesse. A gente pode colocar uma feira de profissões lá. Top, eu posso demais. colocar o que é feira de profissões em alta, para ele saber qual que é o potencial, o que está sendo discutido. Sabe um apontamento que eu falo que é triste, mas ao mesmo tempo a gente tem que levantar a anteninha? Gente, tá difícil encontrar professor de matemática. Pior do que isso, Gu. Professor de química. Outro dia eu perguntei uma menina... Ninguém quer ser professor. Eu perguntei uma menina no salão outro dia o que ela queria ser quando crescer. Sabe o que ela falou, cara? Youtuber. Ué. Cara, olha que perigo que esse trem, só. Gente, você não acha aí um bom... Qual é o ponto? Você não acha um pedreiro bom aí de 20 anos, irmão? Não tem. Ou a gente se comunica e aprende a se comunicar da forma correta, de cima para baixo, sabendo qual que é a nossa responsabilidade com o desenvolvimento de quem tá vindo, que é a nossa nova geração, porque a gente tá tendo escassez. Ou a gente começa a valorizar os nossos educadores na formação deles, ou vai virar uma necessidade compulsória. Será que a gente vai esperar acabar para poder valorizar? E inteligência artificial não substitui não, tá? E se vocês me permitem, o nosso desafio como educadores é muito maior que isso. O Gustavo tá falando aqui, porque é a vivência dele e ele... Igual ontem, tinha o quê? 40 pessoas, 40 alunos? 40 e poucos alunos. 40 e poucos alunos dentro da empresa, vivendo a realidade do grupo. E dali a galera saiu de lá extasiada e coisa e tal. O desafio da educação do futuro é o que é a educação do futuro. Me perguntaram outro dia, eu tenho um filho de 10 anos. Alan, o que o Murilo vai ser quando crescer? Eu disse, provavelmente não inventaram a profissão ainda. Porque esse é o desafio da educação, entendeu? Sim. O Gustavo, ele tá falando com muita propriedade. A gente tem que engajar porque existe hoje.
Mas o que engaja hoje não é o que vai vir amanhã. Você entendeu isso? Entendi. É muito maior. Mas você não tá querendo que a criança faça a decisão dela agora, não. A gente tá abrindo Pelo contrário, é abrir o mundo. Exatamente. Mas o Gu quer fazer diferente, cara. O Gu quer fazer experimentação antes, irmão. Mas E sem compromisso e acertar. É isso aí. E ser perfeito, Isso cara. que é fantástico. Porque É isso que eu na tô falando. escola, cara, você tem grandes referenciais e você pode se jogar, sabe por quê? Foi o que ele falou. Quando o cara entra na vida adulta com 25 anos, cara, ele já entra com uma rabiola nas costas e sem noção nenhuma. Ele vai encontrar, cara, o fracasso. E é mentira, cara, esse negócio que o cara tem que fracassar pra poder ser sucesso. É mentira, irmão, isso não existe. Ele tem que tentar e errar, tentar e errar, pra tentar e E acertar. acreditar no negócio, cara, porque apresentou. Mas o errar não é necessariamente um fracasso. Não, Não. De forma alguma. ele é um Você vê a aprendizado. entrevista que o Michael Jordan falava, né, cara? Que foi o maior pontuador da história, aquele negócio, 6 títulos da NBA e tudo mais. Aí o cara falou, pô, mas você já viu quantas cestas eu errei pra eu poder acertar esse tanto? Cara, Michael Phelps falou assim, ó, numa palestra. Depois de 6 anos treinando todos os dias, sem faltar um único dia, eu descobri que eu era fenomenal. 6 anos, senhores. Todos os dias, 2 vezes. Indiferente que aconteça. Na piscina, no frio, no calor, doente ou não. Cara, nós estamos falando de começar a vida do cara, onde que ele tem que começar como professor. E o Alan Jones, como professor, sabe muito bem o que eu tô falando, cara. Porque você é um deus pro cara lá dentro. Você é uma referência pro cara. Isso é mesmo. Porque às vezes o cara não tem pai, cara. O professor é a primeira referência de um aluno, Pô, cara. E se eu chego junto com um professor direcionado pra poder fazer com que o cara possa experimentar situações antes de se jogar, meu irmão, é maravilhoso, cara. Nós estamos recuperando a sociedade que Ou seja, representa o tem que movimento cuidar, financeiro do tem mundo. Que cuidar. Tem que cuidar do professor, tem que cuidar do diretor. Mas como é que você incentiva esse professor hoje em dia, nos dias de hoje? Aí é outro. Não, como é que a gente incentiva ele a... Cara, A gente tem um problema muito- É uma profissão nobre, cara. Eu chego, eu levo minha filha na escola, ela estudou na EMEI, que é um puta de um projeto legal, Sensacional. ali na Timbiras. São as Que eu caixas chegava escolares. né? arrepiado, saía arrepiado, porque você tava ali, você vê que o Estado tem capacidade de fazer um negócio legal. É bizarro o negócio. Tem Bacana. capacidade. Não sei, é replicado e tudo mais, eu não sei. Aí eu começo a ver ali, aí tem as professoras, cara, que muitas vezes tem... Ela passou pra Imaculada, que a prefeitura comprou e foi outra história. Mas você vê que a pessoa tá ali, a professora, muitas vezes é uma pessoa que tem... É um mestrado, ela é concursada, envolvida. ela estudou. Eu queria me arriscar nessa resposta. Mas ela não, consegue ali, nós vamos chegar lá. Você vê que ela tá estafada, cara. Ela não quer estar ali, porque tem pouco funcionário, tem pouco professor, o negócio é desorganizado. Então eu vejo que o desafio, talvez, no estudo particular, tem um viés financeiro, tem a grana ali e tudo mais, mas a gente está falando de educação pública, que é a maior parte que a gente tem que preocupar. Sim. Cara, eu vou me arriscar. Né? Como é que a gente chega nisso? Eu tive a oportunidade de entrevistar uma amiga nossa em comum, que é a Sol, que ela é a pessoa responsável da Britânica. Ela é responsável pelo sucesso da experiência do cliente do grupo Britânica, que é a enciclopédia mais antiga do mundo, com 256 anos. Na hora que ela falou, eu falei assim, gente, quanto que a prensa Gutenberg foi inventada? Foi a primeira coisa prensada, né, na prensa. Eles mas não. existem ainda? Mas a prensa, eles existem e tal. E ela falando sobre isso. Ela falando que teve uma experiência na Itália, porque o nosso problema para a valorização do professor, ele transpõe as condições financeiras, transpõe as questões relacionadas a propósito. É uma questão estrutural que tem muito a ver com valorização, no sentido dela contando que na Itália, ela andando, na Itália o professor é tratado, quando mostra assim, és maestra, todo mundo, No Brasil o professor, o pessoal esconde a carteira, entendeu? Então assim, a nossa questão estrutural de valorização, cara, a gente tem que pensar, em países orientais, Você tá louco, no Japão, cara. Porra, professor, cara, É um deus. ele é um deus. Então assim, a gente tem uma questão estrutural que a gente tem que trabalhar e batalhar nisso. A grana é um desafio? É um desafio. O propósito, através dessa questão da motivação do aluno, mas a valorização Mas tá para que vem além do da reconhecimento. Grana. Formação. Novamente eu falo formação, sabe por quê? Eu fui ministrar uma palestra falando sobre empreendedorismo nas escolas, muito conectado com o que eu vivi, e que de uma forma informal eu tive apoios de personalidades, professores, diretores,
que não me cerceou. Porque eu era jovem, gente. Então, até onde não pode? Uma escola estadual, ela é hermética, normalmente ela paga suas contas a partir de rubricas específicas. Mas quem foi lá e falou pro diretor e pro professor, que muitas vezes assume o cargo de professor para diretor e não sabe o que é dirigir uma escola? Quem falou que ele não pode se aproximar da comunidade familiar? Quem falou que ele não pode desenvolver oficinas, feiras de empreendedorismo? Quem falou que ele não pode chegar para um pai que às vezes é empresário e falar, ô, vem cá, vem falar com meus alunos? Então, eu acho que falta formação. Vamos lá, e a cidade Do conhecimento. Do conhecimento, tem esse cunho? Tem totalmente esse cunho. Porque eu tô vendo que você já tá com tudo armadinho ali, né, Luz? Totalmente esse cunho. Adivinha qual pergunta que eu fiz pro Gustavo? Gustavo, como é que nós vamos fazer? Ele já tinha um plano. Ele já tinha um plano. Ô, Fagner, levanta aí pra cortar. Tô vendo, né? Pra gente fazer o corte. Eu tô vendo o cara aqui, tá muito fácil na minha cabeça, esse trem já tá armado já. Conta pra mim, como que você imagina isso? Pessoal, o que eu penso? Eu não falei que o ambiente de errar não é dentro da escola? Exato. Então o nosso foco tem que estar na formação inicial, não na final. Porque a gente não sabe qual que vai ser o fim daquilo que a gente está nutrindo. Então a gente tem que nutrir agora, na fase inicial. Então se eu posso pegar aquele jovem e mostrar todas as ofertas para ele, para que ele tenha condições de tomar escolhas melhores. Ó, tomada de decisão. Não é? É onde que o cara erra. Então eu não quero que ele entenda que ele tem que ser um empregado. Ele pode ser. Beleza, pode empreender dentro do negócio. Pode empreender dentro do negócio até daquela outra pessoa. Cada um tem sua qualidade e competência. Mas eu acho que o nosso papel como educador, e educador não é professor, todos nós somos educadores. Perfeito. Que é transformar o ser. É apresentar para eles todas as opções possíveis para que ele tome a melhor decisão. Então, se o evento ele pode ser um meio de comunicação, é pelo evento que eu vou entregar isso para eles. Eu quero mostrar feira de profissões. Será que não tem nenhuma fundação? Fundação Itaú? Será que ela não quer jovem? Será que ela não está preocupada de ter personalidades competentes aqui um pouco? Falando de finanças com essa galera aí? Será que não tem nenhum instituto? Será que não tem nenhuma universidade de ensino superior que quer colocar aluno dentro de sala de aula? Demais. Poxa, então eu quero botar feira de profissões, eu quero mostrar o que é o mercado para eles, quais são as tendências, como que a tecnologia influencia no dia a dia, na vida e no trabalho. Ô Gustavo, então arrepia com isso aqui, só. A maioria das minhas profissionais trabalham comigo há mais de 10, 20 anos, estão trazendo seus filhos pra dentro. É por causa de referência, cara. É por causa disso aí que você tá falando. Eu já tô na segunda geração já, cara, porque tem ausência de oferta dentro do ambiente delas. Eu tenho um menino, cara, virando cabeleireiro, por quê? Porque não teve uma referência. E a referência quem que era? A mãe solo, que sempre criou ele. O que ele vai fazer? Ele vai fazer pra ela. E a gente podia ter colocado isso onde, cara? Na quinta, sexta, sétima série, ensinando pra ele o que é um capital, o que é um fluxo de caixa. E pior, tá? Pra eles não fazerem parte daquele número que eu falei. Olha que bizarro. Ele poderia estar ajudando a mãe dele no empreendedorismo dela. Mãe, faz isso aqui que vai melhorar isso aqui. Mãe, trata mais isso aqui. Investe nesse equipamento, cara. Olha que gigantesco. Mas sabe qual que é o problema? Da mesma forma que a tecnologia vem, a gente sempre tem um lado viés bom e um viés ruim. Hoje nossos meninos estão sendo bombardeados por muita informação. Será que todas essas informações são positivas? Então a gente tem que saber qual informação tem que chegar na ponta. A gente tem sim que administrar essas informações para que a gente dê condições adequadas para eles fazerem as melhores escolhas. Então vamos lá, vamos pensar junto aqui, ó. Uma suposição. Imagina só, hoje eu não posso dar emprego para um rapaz menor de 15 anos, ok? Nem uma menina. Okay. Não, 14. Não 14 acima pode. Não pode. Menor é... Concorda comigo? Uhum. Eu, minha irmã e mais alguns outros parentes nossos, nós somos formados nisso. Nós trabalhamos com 12, 13 anos de idade, estavam próximos. Não era aquele trabalho vassal, entendeu? Mas eu já estava ali dentro, próximo ali do que minha mãe fazia, aquele negócio todo. Herdei uma estrutura gigantesca e melhorei ela, cara. O quanto nós não estamos perdendo em tempo de qualidade em não fazer esse empreendedorismo dentro da escola, cara. Porque se eu não posso liberar para a pessoa, botar uma pessoa dentro da empresa, por que não fazer na escola? Tem que ser. Um simulado, Cadê a empresa simulada? Cadê a empresa simulada? Tem que ser, né? Local de errar é escola, gente. Dentro da escola, porra. É dentro de escola e dentro de casa. Se a gente ficar aqui falando, aí já entra em educação. Vocês têm filho? Cara, eu cresci. Filho de 7 anos. Um de 7? Eu tenho uma de 7 anos. Ô, Gu, minha menina tem 4 anos, ela entra dentro do salão, ela faz um estrago. Ela chega nas clientes, ela pede pra pintar as unhas das clientes, ela faz tudo. E teve um dia que a menina falou assim, não deixa sua filha aprender a fazer unha não, senão ela vai virar manicure. O que eu falei com ela? Tomara que ela vire. Porque tudo aquilo que eu conquistei...
tudo aquilo que eu conquistei, o que eu fiz, é graças às manicures dos cabeleireiros, cara. Eu tenho uma manicure no meu salão, gente, que ganha 15 pau por mês. Tem médico que não tira isso. Tem engenheiro, cara, que não tira isso. Exato. E é um trabalho maravilhoso. Mas, olha só, nós não estamos conscientizando as pessoas do que é ou do que não é. O Gu falou isso, cara, no início. Cara, tem que conscientizar, é antes. Não é jogar o cara lá com 20, 30 anos sem opção. O cara tem que escolher alguma coisa porque ganha dinheiro, O mercado velho. come ele, gente. O nosso mercado é brutal. Um parênteses sobre o seu mercado, como é que as pessoas desvalorizam, né? As questões. Tem um camarada de São Paulo, Alain Spadoni. Ele é de BH. Ele mora em São Vila Paulo da hoje. Serra. Hoje é São Paulo, mas ele é de BH, Ele é de BH? De BH, Alain Spadoni. Esse cara, ele faz sobrancelhas. Ele montou um banco. AS Bank. De Alain Spadoni. Gente, você tem noção disso? Para ajudar com microcréditos, que se fosse microcrédito urbano, a gente podia chamar de agiotagem. Cara, que é melhor, só. Pega mentira, ele regularizou, ele tem um banco hoje, fazendo sobrancelha. Pega o ninguém dá seu valor pra isso. Gala, pega o seu Elias, porra. Seu Elias. Torres, eu tava com Torres antes do meu podcast. Eu fiquei impressionado, Eu fui com o só. Gustavo cortar cabelo lá, eu e Gu. Pensa nesses... o pai desse cara é motorista de ônibus, irmão. O barbeiro que falou com ele, falei, cara, começa a empreender. O cara começou num cortezinho danado. Olha os que os caras viraram hoje. Deixa eu falar com vocês, vou interromper você. O que você começou pra gente falar desse novo evento, acabou que a gente não falou. Né? A gente falou aqui. Todo mundo tem TDAH aqui nessa mesa, gente. Aí acaba nesse lugar mesmo. Então, fala um pouquinho aí como é que chama? Cidade Conecta? Cidade do Conhecimento. Cidade do Conhecimento, perdão. Fala um pouquinho sobre isso, que pra gente se situar aqui. Tem um movimento. O movimento ele vai acontecer provavelmente na última semana de janeiro do ano que vem. Movimento é a última já a segunda edição, voltado para gestores. E eu quero usar o movimento como plataforma para lançar o Cidade do Conhecimento, voltado para aluno e professor, que são as pessoas mais importantes, é quem está na ponta. É o aluno que vai ser o novo agente do nosso desenvolvimento e aquele que ensina. Perfeito. Então a gente quer trazer o Cidade do Conhecimento, e o que provavelmente. Vai ter nesse evento, como é que... Fala um pouquinho dos dois. O movimento, o que tem ali? Tem workshop, tem palestra... Tem algum Você quer saber o que teve ou que agora a equipe vai estar pondo na mesa para fazer? Que aí é outro rolê. Mas eu tenho certeza que você fez, você aprendeu um monte de coisa e você vai fazer diferente. Claro. E no outro ano vai ser diferente de novo. Isso eu tenho absoluta certeza. De quem tem que ser o protagonismo? De quem educa. Se você puder falar aqui, não, vende o seu evento aqui, isso aqui que acontece, gente. Vamos fazer o corte. Professores, diretores. Para quem que é, o que acontece ali, por que é legal e por que todo mundo tem que ir. Então tá. É um ambiente onde a gente estimula o interesse do aluno e do professor. Porque a gente não quer vender um produto, a gente quer ofertar conhecimento e experiência para que o interesse dele, ele tenha longevidade. Então o que a gente vai ter no evento? A gente vai ter ofertas de carreiras em alta. A gente vai fazer um ambiente onde vai auxiliar o aluno com técnicas de redação para ele desempenhar bem no Enem. A gente vai fazer um trabalho de curadoria de professores que querem ofertar conteúdo para aquele aluno se dar bem no Enem. A gente quer dar condições daquele aluno escolher e ter informações para saber qual que é a carreira que melhor se identifica com eles. A gente quer se conectar o aluno com o mercado. A gente quer antecipar a informação para que ele tenha condição de tomar melhores decisões. Então eu acho que esse conteúdo que muitas vezes é ofertado para educação superior, para o profissional que já está em ativo, a gente tem que ofertar para aquele que ainda não está no mercado. Isso na Cidade do Conhecimento. Isso. Porém, adquirir o conhecimento lá. Porém, o movimento é a mola propulsora para conectar eles. Claro, o movimento a gente fala para o gestor, né? Perfeito. O movimento é para o gestor de escola. Gestor. Isso. É diretor, donos de escola, coordenadores. Quem está na ponta da gestão. De escola. De escola. Particular. Conscientização particular, pros caras. pública. Escola de inglês, escola de truco. Sim. Os caras não podem enxergar o aluno, uma plataforma. cara. Por que eu estou juntando as esferas? Estadual, municipal e privado. Gente, eu também quero fazer... Negócio, a gente não pode ser prepotente e falar que ele não vive de lucro. Você acha que o negócio vai ter longevidade se não tiver lucro? Claro que não. Então eu posso tratar como investimento. Por isso que eu faço um ambiente... Com esse lucro é outra história. Você vai reinvestir no evento, vai Por isso que eu tenho que deixar um ambiente favorável. Mas ele tem que ser rentável. Para a apresentação de produtos e serviços. Eu quero que aquela escola que quer se conectar com o Estado, aquele sistema de ensino, vai aqui, ó, tem 3.500 diretores aqui do Estado. Eu tenho aqui não sei quantos prefeitos. Sabe o aqui. que é grande demais? É porque volta, cara. Porque quando o diretor ele entende do compromisso social que ele tem
de criar aquele cara ali, aquele cara, ele se desenvolve no ambiente dele e volta pra escola, cara. Total. Volta pra escola e traz o aluno de volta ali, ele empreende ali perto, ele monta alguma coisa, ele tem uma consciência totalmente diferente, cara. E hoje vocês dois são sócios nesses 2 eventos, é isso? Isso. Sim. Ah, legal. Então... E tem um lance aí agora que eu fiquei sabendo, hein? Uma fofoquinha. Quando que vai ser Última semana de janeiro, É o Movimente, e na 1ª de fevereiro, 5, o 6 e 7 de fevereiro. Uma semana A diferente. gente ainda vai lançar o evento. Tem A que gente... melhor acontecer nas férias, é isso ou não? Então, houve um estudo atribuído a isso. Eu falo que a gente nunca sabe antes de fazer. Logo após o Movimente, a gente correu com uma pesquisa pelo nosso sistema de ingresso e a Secretaria de Educação do Estado também correu com outra pesquisa. E a gente percebeu que a gente tirou o diretor de dentro da escola. Então, se eu posso fazer isso antes de iniciar as aulas, talvez seja melhor para o bom desenvolvimento do evento. Então, assim, toda ação ela é municiada de acertos e erros. E eu acho que, nesse caso, a gente vai ser muito mais assertivo fazendo esse evento num período anterior ao início das aulas. E dá um gasto. Para não tirar o gestor de dentro da escola. um gasto. A ideia Quem sabe ele não sai com insight de lá para já iniciar com o pé direito, né? Agora, me conta a história da holding aí, cara, e como que apareceu essa empresa de eventos aí no negócio? Cara, Eu falo o lugar de eventos é do Mega Space. Ah, perfeito. Primeiro, eu tenho uma família... Agora a gente mudou de... Eu quero saber, porque é uma origem de negócios, entendeu? A gente que tá falando, é uma empresa familiar. Do Airmind, Não, mais acima da holding. da Hold. Porque a Airmind, ela faz parte de um braço. Entende? Não, na verdade, é a Hold. Hoje a nossa holding ela é composta por 17 empresas. A primeira empresa foi o Grupo Armind. Ela foi que originou todas as outras empresas. E a gente parte sempre de um ecossistema. E todo o negócio gerado, ele tem que ter convergência de alguma forma com algum negócio que compõe aquele grupo. E o porquê do Mega Space? Naturalmente, já estou na área de eventos há muito tempo, na área de entretenimento, por assim dizer. Então, eu tenho a Armind, que é montadora de congressos e feiras. A gente faz do desenvolvimento à execução física. A gente tem alguns restaurantes aqui na cidade. E eu percebi que Minas Gerais ainda tem carência de espaços e equipamentos de eventos para desenvolver algumas iniciativas. Exemplo, você vê Fiat, que está aqui em Betim fazendo evento em São Paulo. Teste de carro. Por que não pode ser aqui em Minas? Então, sempre o nosso desenvolvimento está para o olhar da onde a gente está. Então, eu quero desenvolver o local onde eu estou. Eu quero desenvolver o ambiente onde eu estou. Minas é meu país. Então, Minas assim, é meu país, não é isso? Minas é meu país, é o local onde eu amo, onde está minha família. E hoje minha família não se estende somente aos meus pais e os meus irmãos, não. Também está onde eu trabalho, onde meus colaboradores que me ensinaram dia a dia. 400 pessoas empreendendo com alma. Entende? Foi o que vocês falaram. Então, assim, é muita E gente. tem muita coisa bacana que dá pra desenvolver e trazer pra cá pra dentro. Então, o Mega é mais uma e como iniciativa. vocês chegaram no Mega? Foi alguém que falou? Cara, não, eu e meu irmão criamos alguns métodos para poder abrir alguns negócios. Eu falo que é muito mais sobre o mercado do que sobre a gente. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que o mercado precisa. Porque se for o que eu quero, eu corro um erro muito grave de Vai não falhar. conseguir atender. Então, eu já tenho alguns clientes na área de automobilismo e fomos, por curiosidade, entramos no site do Mega para ver qual que era a grade de programação e vimos que não tinha Nada. tanta coisa. Será que o pessoal topa nos ouvir? Será que topa conversar? Será que a gente consegue fazer uma parceria? Então, novamente, são iniciativas. Dê o primeiro passo, o restante, você vai ser receptor de informação. E a partir daí você consegue desenvolver algo. Ainda pode ser que seja nada, mas também pode ser que vire um ambiente perfeito para desenvolver novos negócios. E o que está nos planos lá para acontecer? Ou eu acho que assim, a gente não pode se limitar a algo específico, mas a gente tem que ter um interesse específico. O interesse que ali vire um equipamento para desenvolver principalmente eventos voltados para automobilismo. Que seja evento de teste, que seja evento para treinamentos, que seja um ambiente para empresas que fazem engenharia de veículos, possa testar os veículos, trazer mais segurança, que possa ter eventos corporativos ali dentro. Porque eu falo assim, gente, a gente tem que iniciar, mas a gente não sabe qual que é o fim. A Armind, antes de ser empresa de montagem de infraestrutura física e cenográfica, ela era empresa de recreação infantil. Eu era animador de festa. Que é isso, Ele já cara? foi a seta maluca do Via Shop, eu conto. Eu era locutor, fui locutor, fui a seta. A seta maluca do Via Shop. É verdade. É verdade. Gente, eu era uma seta. Eu vestia uma fantasia de seta
Não é vergonha, não. Não, e os meninos. Cara, tem imagem na cabeça dele aqui e começou a rir, velho. E o Gu, quando ele conta isso, os meninos ficam loucos. Os meninos falam assim, não, cara, eu posso ser um acerto e posso ser dono da empresa. Sabe como é que eu fazia? Ô, Gu, vamos lá então, cara, pro empreendedor que vai assistir isso aqui, cara, qual que é a dica que você dá pro cara? O cara fala assim, irmão, porque tem muito cara que não entende, cara. O cara quer ser grande, mas ele não quer começar. Ele não quer dar o primeiro passo, cara. E o cara fica te olhando todo dia e fala assim, cara, vou ser grande, vou ser grande, vou ser grande. Mas não dá o primeiro passo, cara. Seta maluca pro maior movimento educacional de Minas Gerais, cara. Dá aquela dica pro cara pra posicionar o cara no lugar dele. Não, então vamos fazer direito. Dá seta maluca. Shopping e pede seta. Eu vou te contar por que eu virei a seta maluca, você vai entender. Da seta maluca pro maior evento de educação, o maior aparelho de eventos da América Latina e a maior montadora do estado de Minas Gerais. Você tá louco, velho. Isso tudo apontando só pra vocês entenderem. Pulando assim, ó. Sabe por que eu virei a seta, gente? Eu tinha contratado um locutor porque eu fiz o papel de agenciamento, ele faltou. E eu não queria contar pro meu cliente que não tinha ninguém pra fazer. Putz, grila. Novamente, credibilidade, né? E eu morria de vergonha de falar em público, ainda tenho um pouco, vou me soltando ao longo do tempo. Aí eu, com muita vergonha, pegava o microfone e falei assim, nossa, é a promoção, certo, maluco? Aí eu falei, velho, tem jeito, eu vou ter que soltar a voz. Aí eu melhorei. Aí eu fiz assim, bom dia! Aqui é Seta Maluca, trazendo pra vocês o melhor dos preços baixos. E pra onde aponta é desconto! Não é 10, não é 20, é até 60% de desconto. Seta Maluca, via Shopping Barreiro. Eu falei, uai, tive que ultrapassar a linha. Então a necessidade forma a gente também. Então foi uma dificuldade. O problema, ele é o seguinte, o problema que você enxerga pode ser diferente da forma que eu enxergo. Então, o que eu gosto de contar para as pessoas? O problema de hoje não quer dizer que é o problema de amanhã. São etapas que a gente tem que avançar. Então, pessoal, dê o primeiro passo. Aquilo que é problema para você hoje, amanhã não vai ser problema. Então, assim, só vai. Evita desculpa. Quer correr? Não necessariamente você precisa de um tênis de corrida para começar. Começa, caminha. Mas tem que gostar, né, velho? Tem que pegar amor. Vai do 0 pro 1 antes de chegar no 10, né? Porque o brasileiro, a gente olha pelo contrário. Já quer pular pro 10. Não, o cara vê a Olimpíada, vê aquele Michael Phelps lá em cima do pódio, ele vê o final da história. Vou dar umas braçadas ali. Ele vê o final da história, ele não vê o início da história. Né? 6 mil dias, mas cara, treinando. Pra ele chegar lá, ele... Cara, tem que caminhar. Tem eu era uma seta, gente. Sai do 0 pro 1. Eu pedalo, cara. Eu sou ciclista. Pedalo todos os dias. Cara, aí todo mundo me pergunta, o cara que quer começar a pedalar, o que eu faço? Qual que é meu treinamento? O que eu tenho que fazer? Quantas horas? Nada disso, compra uma bike. Falei, cara, primeiro passo, você sai de casa e vai pra rua. Se você na esquina. Se você dá uma volta no quarteirão de bicicleta... Você já venceu. Se você der uma volta no quarteirão de bicicleta 1 mês, todos os dias... Sem furar o pneu... Desenvolve o hábito. Porque quando fura o pneu dá uma desanimada, não dá do ciclista? O primeiro é você desenvolver a frequência. Desenvolve a frequência de fazer. E sabe qual que é o negócio? Eu falo disciplina. Eu tive um bate-papo com uma colaboradora minha e ela tava meio triste, que ela falou assim, tô me sentindo desmotivado. Ela falou assim, como é que você consegue se motivar todo dia? Eu falei, então, eu não tô motivado todo dia, eu tenho disciplina. Tem disciplina. Mas motivado todo dia eu não tô. Mas é saber a responsabilidade que eu tenho com o resultado que me faz vir trabalhar todo dia. Mas não é todo dia que eu tô feliz não, gente. Agora, vamos lá, cara. Você faz compromisso com milhares de pessoas. Uma coisa é fazer compromisso com 10, 12 pessoas, cara. Uma coisa é fazer compromisso com 20 mil pessoas, cara. Como é que você enxerga isso aí na responsabilidade? É lógico que você tem ali o seu pai, os valores que passaram pra você. Mas como é que você enxerga, cara, 20 mil pessoas? Dá pra ter um olhar mais clínico, cara? Ou é muito mais a floresta do que a árvore, irmão? Uau! Assim, eu acho que, primeiro, cada um tem seus valores e eu acho que os valores são inegociáveis. E uma coisa que o meu pai falou assim, Gustavo, a única coisa que você vai carregar contigo, você é o proprietário das relações criadas. Perfeito. Então o protagonismo, ele não tem que ser seu, ele tem que ser do coletivo. E eu só aprendi uma coisa na minha vida, o coletivo ele move montanhas, o individual, não vai. Ele até vai, mas não vai muito longe. Então meu papel aqui é de encontrar pessoas que querem caminhar junto comigo, não só por afinidade. Uau, muito bom. É pelo resultado que a gente gera. Então assim,
Hoje o Alan não é meu amigo só porque eu gostei dele. É meu amigo porque ele quer caminhar junto comigo em E ele prol do compra a resultado. batalha, Então, né, velho? Tá do lado, né? São pessoas que, no dia que, com todo respeito, Alan, no dia que você não quiser o mesmo resultado que eu, possivelmente vai haver um distanciamento. Na hora, natural. Assim, Natural. esse compromisso já não é do Gustavo mais. Sabe por que fica um pouco mais fácil? Eu falo que eu chego lá na Armind, eu falo que é a empresa que eu mais gosto de trabalhar porque é onde eu comecei, tá? Eu chego na Armind, tudo fica mais fácil porque o compromisso não é assumido pelo Gustavo. A imagem que está à frente é do Gustavo, mas o compromisso é assumido por todos que estão ali dentro. Eu tive uma pessoa que era do meu comercial que ela falou: Gustavo, como eu sei que é muito importante essa área para você, deixa eu controlar e eu colocar toda a alimentação na mesa. Eu tive pessoas controlando, tipo, acesso de banheiro, falou assim: não, eu quero que tudo esteja bonitinho, limpinho. Então todo mundo que está ali, eles entendem que todas as funções são importantes para o resultado. E o coletivo é mais importante. E Bonito. se você me permite, Hugo, e assim, é um rolê, a gente tá falando da parte bonita. Mas teve parte não tão bonita. A gente passou por uma pandemia. Nossa! E evento. Empresa de evento? Se esse cara não tivesse se reinventado, muitos teriam sucumbido. Quer saber o que eu fiz na pandemia? O que você arrumou? Vai. Gente, assim, ó. Sim. Primeiro, foi um caos pra todos. Primeira coisa. Eu falei assim: fudeu. Não tem muito o que fazer. Eu olhei pra dentro da minha empresa, eu falei assim: ó, tem que demitir todo mundo. Tinha opção. Então eu falei: primeira coisa, vou fazer acerto todo mundo, pra todo mundo botar dinheiro no bolso. Eu morria de medo de perder meu maior ativo, que é pessoas. Eu olhei pra dentro da minha empresa, eu cheio de matéria-prima, MDF, que lá tem marcenaria, serralheria, programação visual. Falei: quer saber? Eu vou fazer o seguinte, pra eu não perder esse pessoal, cheguei, fiz uma reunião geral. Falei: pessoal, tá vendo todo esse material que tá aqui? Qualquer um de vocês quiser usar o material, os equipamentos, mesmo a matéria-prima sendo minha, vocês podem fazer guarda-roupa pra sua casa, guarda-roupa pro vizinho, pode vender. Eu quero que vocês tenham fonte de como gerar renda, enquanto eu puder cesta básica para todo mundo. O que aconteceu? Eu descobri que na pandemia, ambientes comerciais e residenciais precisavam fazer móveis planejados. Uau, velho, que massa. abriu- Tava todo mundo dentro de Eu casa. fui, no primeiro mês meu, a minha empresa voltou a atuar, eu empreguei novamente no primeiro mês 90 colaboradores. Voltamos à atividade. Estamos Entende? de volta ao jogo. E mudou o core. Mas Então, assim, vocês já faziam isso já, em larga Então, escala. assim, gente, eu saí do ambiente de Se cenografia, reinventou. que é estrutura temporária, comecei a fazer móveis planejados para ambiente comercial e residencial. Pivotou um pouquinho. Mas só apareceu porque houve o primeiro passo. E sabe de onde que foi o insight? Do funcionário. Puxa Teve funcionário que vida. chegou para mim e falou assim: ó, aqui, trabalho para você de graça, até as coisas voltarem. E não foi um, não, foi vários. Então, assim, hoje eu só abro Ô, Gustavo, empresa, ouvir sabe isso por é quê? bom pra caralho, né? Porque o meu sentimento quando eu não abro uma empresa é que eu não tô conseguindo desenvolver o suficiente para dar responsabilidade para pessoas que merecem responsabilidade. Então, muitas das empresas que eu abri, ela tá atribuída ao agente multiplicador. Vamos supor, eu te enxergo aqui. Você é um cara foda, assume responsabilidade, sabe fazer, e você tá fazendo um serviço mecanizado todo dia. Sabe por que eu abro outra empresa? Porque você merece ter uma empresa para administrar um novo negócio. Então, por isso que eu abro, não é porque eu quero. Porque as pessoas que estão ali me impulsionam. Por isso que de uma empresa virou 17. Entende? 17 pessoas na mesma sintonia ali com vontade de entregar. 17 empresas diferentes. Hoje a gente mobiliza um grupo de quase 600 colaboradores em regime CLT entre todas as empresas. Meu irmão, é gente pra caramba. E não só isso. Você vai verticalizando, horizontalizando. A gente sai, É. vai só Olha pra dominando. você ver. Dominando A gente tudo, né? saiu de um faturamento em 2018 para 19. A gente tinha um faturamento de próximo de 12 milhões para quase 200 milhões nesse ano de 2024, reunindo todas as empresas. Então, assim, Cara, e é sobre credibilidade. E Seu aqui, pai. E você pensa bem, tá faturando isso, cara, vida financeira tá ok, 100%. Mas tá pensando em educação. É sobre isso. Não, e Tá daqui. pensando no. Não é? Mas pode esperar, que na hora que terminar a cidade de conhecimento, vai vir outro. tem que Porque vir. assim, E isso se a é gente louco. parar, a gente entra em Isso é processo de louco. hemorragia. Tem um lance que hoje me falaram o seguinte, sobre o tempo. O tempo é relativo, tudo é relativo. E assim, e o Gustavo, é fato que eu tô do lado dele. Ele vive todos os dias como se fosse o último. E assim, e isso é muito louco, porque ele falou assim, imagina se um demônio aparecesse na sua vida hoje, te amaldiçoasse, que o seu dia de ontem seria repetido pelo resto da sua vida. Você ficaria feliz ou triste com isso? Que isso, Alan Jones? Você é Olha que grande, rolê. hein, velho? Porra! Olha que rolê. Como é que Imagina, é? Já viu, Imagina. já viu o Dia da Marmota? O Dia da Marmota é um filme? É um filme.
Dia do expurgo. Mas pensa nisso, quando chegasse alguém que vai te amaldiçoar. Ele vai, todo dia ele acorda, é o mesmo dia, né? E isso hoje... ele faz isso, faz ele refletir bastante o que ele tá fazendo, Exato. como que ele é. Isso Exatamente. mexeu comigo hoje inteiro. Eu falei assim, cara, e a gente tem que ser nessa pegada do Gustavo. Fazer do dia. Porque é o seguinte, gente, o passado é relativo, a gente não vai acessar ele nunca mais. Acabou. O futuro a gente não pegou. A única coisa que a gente modifica é o dia de hoje. É só o presente. Sacou? Então, fazendo ele bem feito, é aquele negócio. Amanhã você vai ser amaldiçoado a viver o dia de hoje, o resto da sua vida. Isso te deixa feliz ou triste? Não. Ó, triste. Não, mas você não com tem todo como respeito. Eu vou ficar feliz. Fazer a porque eu tô mesma coisa? Não. Imagina. Não dá, não. Sabe por quê? Gente, me dói. Não. O que ele quer falar O que eu quero falar é o é seguinte. que você, cada dia que você acorda, que você quer se dar o seu melhor. Isso. Total. quer isso. Ok. Você quer Isso é uma- fazer... É all in, irmão. É all in. É o win. Porque se esse dia que você viveu, fez um dia de merda, não fez nada, não produziu... Tivesse e tudo repetido esse mais, dia de merda todo dia, você imagina? repetir todos os dias, Esse dia de não dá, merda. entendi. Entendeu? Sabe por quê? Então- Qual é o ponto? Então você vai todos os dias, você faz o melhor. Porque se Tem que esse ser. dia acontecer de novo, você Eu sabe adoro que você deu o pensar melhor. que eu não vou ser o mesmo de ontem. Eu tô em pleno desenvolvimento. Então, quando eu falo que a gente não pode entrar em processo de hemorragia, a gente não pode fazer o mesmo. Sempre tem que tentar algo diferente. Então, assim, Você falou eu falo tudo, cara. A palavras, natureza assim. não aceita vácuo, irmão. Não tem isso. Quando eu falo pro Alan, você fala, gente, Alan, dinheiro é importante, mas ele não pode ser a motivação dos nossos atos. Ele é meio. É todo dia. Ele é meio. Ele não é fim. Então, assim, poxa, tem que ter o mínimo confortável pra gente desenvolver nossas atividades. Claro. Mas, poxa, eu quero fazer algo diferente. Eu quero saber que, tipo assim, sabe aquilo que a gente pensou? Deu certo. Deu certo. A gente legal, tava né? certo, porra. É legal pra cacete. Não, eu super valorizo ter sido animador de festa, super valorizo ter vendido churrasquinho no Mineirão, super valorizo ter vendido bala e chiclete no colégio. Pô, não é história de dor, não. Agora, vamos lá, cara. Empreender em família, como é que é? Seu pai tá lá ainda, Não seu tem- irmão tá lá? Como Meu é que é pai esse esquema? conseguiu fazer algo que foi fundamental. Eu não tenho história de dor com... Tem gente que todo mundo vem pra mim. Meu irmão, pessoal, seu irmão é uma merda em família. Não, gente. Quando não se tem confiança. Porque desde o início eu aprendi, meu pai ensinou dentro de casa aqui. Papel É de grupo É do é grupo. fortalecer o grupo. Se proteger. Uma hora, seguinte, sempre existe altos e baixos. Hoje você tá aqui. Amanhã, quando você estiver aqui, tem que ter alguém te puxando de novo. É isso aí. Então eu adoro ter meus irmãos ao meu lado. Adoro saber que eles confiam em mim. E eu adoro eles saberem o seguinte, que se eu errar, eu vou ter eles ali pra me sustentar e me apoiar. Massa. Quando eu falo apoiar, não é só dinheiro, não. É apoiar emocionalmente, é apoiar Ó, na errou, dor. puxar a orelha. Quantos irmãos? Somos 4. Eu tenho o Otávio, Pedro e a Paula. Ele tem um gêmeo. Todos Você encontrar trabalham com outro, tem que juntos. cumprimentar ele. O cara Os não caras te é malandro cumprimentar. demais. O pai fez dois, tá em dois lugares ao mesmo tempo. Gente, É isso. não tem história de dor. Paula, minha irmã, apaixonado com ela. Pedro, apaixonado com ele. Otávio, apaixonado com ele. E outra, cada um tem sua responsabilidade. Por exemplo, o Otávio gerencia uma empresa, eu outra, Pedro outra. E todas são de sucesso. Sabe por quê? O ecossistema, que é o grupo, um fazem convergir para o centro do outro. Qual que é o nosso papel? Ter um gasto? A pergunta é, como ter um gasto de energia menor para gerar resultado? Grupo. Gustavo, vamos lá, cara. Como é que é o Se nome do seu pai? multiplique. Eu não conheço ele, não, mas eu tô apaixonado com esse velho. José cara. Antônio Antônio. Ribeiro e Simone de Souza Thiago Ribeiro. Puta merda, hein, cara. O cara empreendeu em família, teve a mãe, hein? Uai, Ocupou vocês desde meu cedo. pai é um gênio. Não, Você come- Eles são diferentes. E sabe? como é que você tá fazendo com seus meninos? Então, olha pra você ver, meu pai chegou e me fez uma pergunta pra mim um dia atrás, falou assim, Gustavo, você não tem preocupação do seu filho não ter passado pelo que você passou pra saber o real valor das coisas? Eu falei, pai, não. Sabe por quê? Porque mal você sabe, mas você e a mamãe teve um papel fundamental na minha educação e eu vou ter na do meu filho. Então, assim, ele não tem culpa do pai dele hoje estar em condições financeiras boas. Ele vai ter culpa se não der educação adequada pra ele Bacana. conseguir fazer o que deve fazer. E respeitar os outros, respeitar o processo. Então é o seguinte, não tenho esse medo, não tenho medo do meu filho não ter que passar pelo que eu passei para valorizar as coisas, porque meu pai me ensinou o senso do coletivo, o senso de família. Eu posso estar com dificuldade que for, eu abro mão de qualquer coisa para entregar para qualquer um dos meus irmãos. É Qualquer sobre isso, é sobre Qualquer um. isso, velho. Essa aí virou um corte, hein? um, qualquer um. O pai vai ficar todo alegrão É lá. sobre gente, Prendeu o não é menino. sobre dinheiro. Mas é rabo, cara, porque educação de filho é diferente, irmão. Você sabe como é que é. Tudo que você tá fazendo, os meninos estão te olhando, os meninos estão te copiando, O pai cara. erra também, eu erro com meus filhos, gente. Pô, esse dia pra trás eu falei com o outro de forma diferente, me deu vontade de chorar e chorei, pô. É sobre isso. Lá em casa, cara, nós empreendemos também em família, eu e minha irmã, cara, à frente do salão, que é negócio todo. E sempre em alguns momentos, cara, chegava um momento de decisão. E aí, como é que vai ser? Quem que vai fazer agora? Como é que vai fazer? Todos abriam a mão, cara. E aí, escolhe. Quem cair, ó, pra onde que cair,
tá ali, nós vamos seguir todo mundo junto, cara. E isso, É isso. Gustavo, faz uma diferença absurda. Sabe por quê, cara? Quando você tira da equação o valor financeiro, cara, todo mundo quer ver todo mundo se dar bem, velho. Eu fui subir no palco do Movimento, porque eu não ia subir, o Alan sabe disso. E eu cheguei pro Alan e falei, Alan, eu tô muito preocupado de às vezes o Movimento virar um palanque. E eu não quero que seja algo negociado. Então eu preciso que eles saibam que aqui é a união, que a gente quer todas as esferas. Então eu quero falar pelo Movimento. E quem tava lá me assistindo? Meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos. Na hora que eu saí de lá, tava eles lá de pé. Sua esposa, Minha seus esposa e filhos. meus filhos. Desculpa. Mas tava eles lá batendo palma. Tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra E isso. minha mãe falou assim, meu pai falou assim, feliz sou eu de estar vivo aqui pra ver meu filho e ver Nossa. todos os meus outros filhos te aplaudindo de pé. Então, gente, o papel nosso é o seguinte, a gente começar a ficar feliz pela conquista dos outros. Eu quero estar lá pra poder bater palma para os meus irmãos, para os meus filhos. Porque, velho, não é dinheiro, Sabe, é companhia. educação é isso, irmão. Nós pra estamos falando de todo- educação o e tempo pra- todo. E pra todo mundo ali que você tá influenciando. Ali, cara, dentro daquele ambiente todo tá saindo, cara. Cada um tá se criando. Cada um tá desenvolvendo algo. O próximo curador do câncer tá ali dentro. Sim. O próximo, né? O próximo. Sabe qual vai ser o engenheiro- lema, né? Engenheiro de Todos foguete juntos que pela Vai longe, educação. vai longe não, Cara, só. mas é Tem um Pelé ali. O próximo engenheiro que vai levar o ser Tem um humano pra baixo, ué, que Samuel Rosa tá vai ali. criar uma É a nova Cara, geração. a gente o próximo esquece. músico. A gente esquece de entender o tanto que nós somos sensacionais, cara. Pega nome aí de autoridades mineiras aí, é bizarro, irmão. O mais, Santos Dumont, o mais Pelé. modesto nosso inventou o avião. Você tá louco, cara. Aqui, eu vou fazer um paralelo com vocês aqui. Pelé, ó. Essa, Bizarro. 3 corações. olha Mineiro. só, a ideia desse próprio evento seus veio num clique assim, cara. Sim. Então esse clique aconteceu, você não sabe como e tudo mais. Ali dentro do seu evento você tá criando os cliques. É isso aí. Você criou o clique. Cara, o cara vai... É o clique. Não, eu quero ser isso aí. Você tem que estar em movimento para ser municiado de informação, de criatividade. É. Criatividade é repertório. Sabe por que tem pessoas que falam assim, eu sou criativo? Porque ele tem repertório, ele tá o tempo Tem todo se conhecimento, foi atualizando. o que você falou lá atrás. Se o cara não tem entendimento, ele não pode criar, cara. Ninguém cria um Entendeu? negócio do nada, assim, apareceu aqui, cara. O cara tem que ter um insight, não tem jeito. É isso, repertório. Hoje, aí falando como você tá mais na parte da educação e ela e tudo mais, eu vejo que a gente tem uma deficiência gigante, mas gigante, cara, extraordinária na educação, no que a gente está fazendo. A gente está deixando de ensinar o menino a ser curioso, Sim. certo? Todos os dias eu lido com minha filha, que é um processo fantástico de criação, cara, de educação, é um negócio do caralho. Quantos anos? Tem 7 anos. Vai Você já já vi. viu ela lá no estúdio? não Cara, já? e a idade da curiosidade, né? Cara, eu tenho que ensinar ela a ser curiosa. Ela querer saber como que funciona, como que faz, o que que acontece. E isso não vai cair de mão beijada pra ela, não. A gente tem que Vai não. incentivar. Tá, agora A gente tem que ir lá, eu tenho que levar ela pra fazer jazz, eu tenho que levar ela no jogo de vôlei do Minas, eu tenho que levar ela no museu. Você tem que eu deixar tenho ela levar- entediada. Cara, eu também. tenho que levar em vários lugares. Você vê que eu passei com ela, eu vou pra todo lugar que eu posso. Então deixa eu mandar um gancho, não sei o que agora. E como é que você faz na tecnologia com ela? Com os tablets, com esse excesso? É uma liberdade assistida. Eu tô ali, Liberdade assistida, é isso aí. eu coloco ali, eu vejo, dá pra fazer isso, não dá. Aí eu ponho o tablet, tem umas ferramentas que a gente tem hoje, De que ela gerenciamento. tem uma horazinha pra ela usar o tablet. Ela nem usa todos os dias. Mas acabou da 1 hora, tem O travou. que você tá vendo aí, Alan Jones, não- nessa evolução da Não, educação? mas ela vê ali, respondendo sua pergunta ainda, seu TDAH não tá funcionando. Mas ali, Deixa eu pegar um Vivoce aqui. Vai lá. não, porque você tá ali, cara, você vai dando os limites pra ela. Né? E ela vai aprendendo. Agora, se você deixa, cara, o vício ele toma conta do ser Eu tive um humano dilema muito rápido. grande com isso, cara. Minha esposa é, assim, CDF com isso. Tirou tudo da menina, aquele negócio todo, E eu achei que não tava legal, sabe por quê, cara? Teve uma vez que juntou uma meninada toda lá, e eu vi as meninas brincando, fazendo uns negocinhos, eu vi a menina muito perdida, muito de lado, entendeu? Criação raiz, não sei o quê. Eu não enxerguei desse jeito, porque a minha filha tava se tornando uma analfabeta digital, entendeu? Certo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a participar junto com ela nisso. O que você tá assistindo? Deixa eu ver. Como é que faz? Como é que você passa isso aqui?
Cara, e tem sido pra mim muito legal, porque assistido, mas ela me ensinando, ela me explicando, cara. Porque o excesso de mais tudo pode estragar, mas também a falta, irmão, faz um estrago também que é muito grande. Água demais mata a planta. Vou te perguntar um negócio. Como é que tá lidando o pessoal da educação com a meninada, assim, a criação de inteligência artificial, chegando no mercado, que... Cara, eu incentivo minha filha, vamos lá no ChatGPT, ela pergunta um negócio, eu falo, eu não sei, mas vamos procurar saber? Aí, eu já ensino ela a usar... A ferramenta. Não, ela deixar ela... E qual que é a sua... Cara, a gente passou agora... Sua posição nisso? Agora, no começo desse ano, um momento muito desafiador, que foi o momento da proibição. Caiu uma lei federal, que não tem discussão sobre isso. Eu imaginei que o impacto ia ser muito maior. E, de fato, assim, eu acho que foi bem administrado. Tanto que a gente não viu nenhum menino surtando e pulando, e jogando. Sobreviveram bem a isso. Porque todo excesso, igual ele falou, água demais mata a planta. A tecnologia não é um inimigo. A questão estrutural... Porque é o seguinte, a proibição, pra mim, cara, é a coisa mais maluca que aconteceu. Porque a proibição é quando a gente assume a incompetência total que a gente tem pra administrar a situação. Genial. Entendeu? Eu não tenho competência, eu vou lá e tiro. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, mas qual que é o ponto, Alan? Presta atenção. O telefone é um inimigo? Jamais. Gerou desenvolvimento, não gerou? O inimigo é a rede social. Não, mas nem a rede social é o inimigo. Porque ela também é um meio de comunicação que potencializou desenvolvimento na nossa globalização. É excesso, talvez? É o excesso, é o hábito. Então eu acho, assim, eu sei que cada um vai ter sua receita, não tem uma receita de bolo. Pronto. A gente, na condição de pai, também tá aprendendo a ser pai. Eu brinquei agora há pouco que eu chorei uma vez que eu tratei meu filho de uma forma e eu vou contar o passo a passo. Ele tava com o tablet dele. Eu falei, agora tá na hora da gente escovar os dentes. E do nada, ele foi me dar um tapa singelo assim, que é de criança. A criança tá te testando, tá? Sim. E num momento de irritação minha, eu peguei o tablet dele, taquei no lixo, taquei fora. E não era esse o caminho que eu tinha Ali não era o momento de você ter feito Você isso. falou sobre liberdade assistida, mas eu acho que essa criança, ela vai ter vários momentos, porque a nossa sociedade já é tecnológica. Exato. A gente tá vivendo esse mundo de bombardeamento de tecnologia, então ela é uma necessidade no dia a dia. Então não acho que a gente sancionando e assistindo que vai transformar aquela criança em ultrapassada ou atrasada, a palavra certa. Então acho que a gente tem que ofertar a essas crianças a literatura. Conhecimento. A literatura é importante. Gente, eu fui criar hábito de leitura quando eu estava na universidade. Por que eu não posso instaurar esse hábito agora? Que vai gerar o lúdico. Então, todo dia antes de dormir, minha esposa lê um livro com meu filho. Gente, isso é bom também. Então, eu quero que a pessoa aprenda o seguinte, a usar a ferramenta. Mas eu não quero que ela vire dependente da ferramenta. Então, rede social não é ruim, a dependência dela é ruim. ChatGPT não é ruim, a dependência dele é ruim. Mas a gente tem que ensinar para eles qual que é o processo de desenvolvimento de uma escrita, de uma redação. Porque no dia que não tiver, então quer dizer que ele é refém disso? Exato. Pegando o gancho... É isso que eu quero dizer. É uma ferramenta, não um único meio. Pegando o gancho do que o Gustavo acabou de dizer e voltando ao retorno sobre o impacto sobre a educação, é uma questão que transpõe de muito salas de aula, tá, gente? É uma questão estrutural, de novo, de sociedade. Porque a sala de aula é um pedaço do contexto social. Porque não adianta 4 horas eu não ter e dentro da sua casa ele ter 8. O tempo todo. Entendeu? Então esse equilíbrio é isso que o Gustavo falou. Já que tá ali e tem que usar, a gente tentar direcionar. E outra coisa, igual eu te falei, 4 horas ali não resolve. Se fora dali, não tem regra. Sim. Então assim, gente, isso é um desafio. Isso é muito novo para todo mundo. Eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção. Essa questão, inteligência artificial, chegou agora. Inteligência artificial não faz nada sozinho. Uma pessoa sem repertório, isso eu escutei de Luiz Felipe Pondé numa mesa de podcast. Uma pessoa sem repertório emburrece a IA. Exatamente. Porque ele não sabe o que perguntar, sacou? Então, assim, não é a solução de tudo. A gente está vivendo um mundo novo. Bem-vindos. Como é que é aquela música dos anos 90, Lulu Santos? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então, assim, cara... Mas isso é ser humano, cara, e passa pela sua cabeça... Assim, cara, todo dia vai ser diferente. Todo dia. E passa pela sua cabeça que seu filho é sua inspiração, a inspiração que você foi pro seu pai, cara. E a gente tem que meu pai tinha um orgulho comigo. Não, meu filho é muito inteligente, esperto pra caramba, cara. A minha menina hoje, ela conversa com o Google
Ela dá boa noite pro Meu Google. menino, né? Boa noite, Google. É bizarro. Ela acorda só, ela dá bom dia pro Google, irmão. Eu escuto assim às vezes lá, ô Google, bom dia. E fala o nome dela, né? Ela trocando ideia com o Google, cara. Imagina só. Cara, e olha só pra você ver como é que o negócio é assustador. Eu tenho esse hábito também de poder desenvolver muito a inteligência artificial, principalmente no meu ChatGPT. Eu trato ele ali de uma forma bem diferenciada, entendeu? Teve um momento que a minha menina tava chorando, cara, e eu falei, ok, Google. O Google perguntou pra mim, está tudo bem? Eu ouço alguém chorando, cara. Loucura. Irmão, Legal. a gente tem que pensar muito bem como é que nós tratamos essa inteligência artificial, senão um dia vai dar Gente, eu chicotada acho nas super nossas legal. costas. Na realidade, sim. Cada dia que passa eu tô mais impressionado. ChatGPT, todas as tecnologias que estão vindo, vem me impressionando. Então, assim, eu acho que a gente vai, como visão de futuro, cada dia que passa a gente vai conviver mais com esse tipo de tecnologia. Mas eu acho que a dependência de qualquer coisa, ela acaba com o nosso desenvolvimento. Em tudo, na bebida, na tecnologia, O esporte, excesso. em tudo. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. Eu não tava entrando dentro de casa, no telefone, minha esposa falou, Gu, seria importante. Melhor você ficar lá na garagem, terminar a ligação, depois entrar para dar atenção para as crianças. E hoje eu percebo isso, que a gente é o retrato dessas crianças. Eles são os novos agentes, mas hoje a gente é esse agente onde eles estão assimilando o conteúdo que a gente oferta. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eles já vão conviver muito com isso, até mais do que a gente conviveu. Então, se a gente puder ofertar para eles um pouquinho do que a gente viveu e que hoje está ficando mais escasso para eles, o que está ficando escasso? Gente, é o brincar manual, Eu vou alinhar hoje É o com meu ler. filho. Os caras escrever. falaram uma coisa legal aí, mas eu não vi muito no movimento, não. Esse lance da alta tecnologia lá, não, cara. Eu vi muita movimentação, muito relacionamento, mas não tinha tanto, não. Aparecer, com certeza. Não, Cara, mas tinha muita coisa de realidade lá- aumentada. Mas lá entreteve muito mais as pessoas com as palestras, com os shows, que foi massa demais, cara. A gente trouxe assim, o movimento ele teve foco no conteúdo. O conteúdo ele foi a fonte do movimento. Só que a gente sabe que como tema central, o conteúdo ele é a parte mais importante. Só que a gente falou que a gente quer despertar o quê? A curiosidade. Por isso que o movimento ele teve a área de fórum, mas a gente também teve a área onde a gente tratou a disponibilização e a oferta de produtos e serviços voltados para a educação. Então, toda a parte de conteúdo sobre visão de futuro, tecnologia, foram temas ofertados no conteúdo do movimento Nos painéis. e não como apresentação de produtos dentro de stand. Mas assim, são coisas que a gente está municiando. A gente traçou várias pesquisas agora no movimento. Teve gente que falou, queremos ter oficinas práticas. Vamos trazer oficinas práticas. Queremos ter falando mais sobre qual é o dia a dia dentro da sala de aula. Então a gente vai trazer pessoas para falar sobre o dia a dia da sala de aula. O movimento ele já deixou de ser nosso. A gente é funcionário do movimento, Perfeito. Isso aí. mas ele já é um produto de todos. Já O mais virou lance, um o de mais todos. chique, cara, é quando realmente o negócio transforma num propósito e a gente já perde o controle porque a gente já quer realizar a vontade das pessoas. Deixou de ser nosso. E foi o que já. você falou, cara. Você tirar essa vontade própria da equação, de falar, vou fazer do meu jeito aqui. E quando você consegue atender a realidade de todo mundo, cara, o negócio cresce de uma forma desenfreada. Socila tomou uma proporção muito grande, porque era isso. Antigamente era Elídia cabeleireira, era minha mãe, todo mundo queria minha mãe. E um belo dia, cara, minha mãe estressada já com isso, ela se transformou escrava do próprio negócio, irmão. Ela falou, chega, não quero isso mais não. Eu vou abrir agora uma nova vertente, meter o nome Socila, cara. Veio minha irmã, as amigas da minha irmã e aquele grupinho das meninas que via minha irmã trabalhando, ganhando dinheirinho dela, cara. Por isso que eu falo pra vocês, eu nasci desse berço do empreendedorismo vindo desde a época da infância, cara. Eu falo pra vocês assim, com toda certeza, funciona pra caramba. Nós estamos sofrendo muito por isso, Gu, e esse é o momento de fazer, cara. Botar essas crianças pra poder enxergar o empreendedorismo, cara, como protagonismo e como solução, cara. A gente às vezes tem vergonha de falar que a gente empreende no país, não Então sei se vamos vocês já pensar perceberam. assim, ó. Nosso Brasil é muito grande. Só que a gente pode ser a semente e a gente pode regar o grupo ao qual a gente faz parte. Então dentro do seu grupo, você pode fazer diferença. Dentro do meu, eu vou fazer diferença. Que em algum momento a gente vai ser essa corrente do desenvolvimento. Então, assim, gente, eu prefiro pensar que eu estou fazendo a diferença no grupo ao qual eu faço parte. Então vamos fazer a diferença no grupo que está ao nosso redor. Faz diferença no seu próximo, que está do seu lado aqui. Você não precisa ganhar Ninguém vai conseguir mudar o mundo de uma forma geral, não. Mas se você mudar o É, seu tô mundo, falando você muito muda o sério. mundo do outro.
Se eu contar pra vocês que tem 2 horas que nós estamos aqui, vocês... E vai mais 2 se deixar. Não, eu vou até. Eu acho que a gente tem que finalizar. Tem outros conteúdos que a gente tem que fazer aqui na feira. Tá? Um dos grandes braços do movimento está ali atrás, ela voltou assim, aí eu vi só a leitura labial. Eles não deram pausa porque ela tá... 4 palestrinhas? Era um podcast que eu tava planejando fazer podcast de 30 minutos aqui. Só que eu não tenho nem coragem de interromper. Como é que para, só? A galera falando aqui, é muito conteúdo bacana. Obrigado. Mas de qualquer forma, eu vou agradecer vocês terem vindo aqui na feira, compartilhar seu conhecimento, seus insights. Fantástico o evento de vocês. Vou lá visitar quando tiver. Vai ser um prazer. Com uma felicidade imensa. Vamos fazer podcast lá e também. Antes disso, vai lá ver a empresa que tem alma que eu te falei, você vai perceber o que eu te falei. A gente vai estar lá, com certeza. Cara, eu vi isso no dia do evento, só. Todo mundo Indiana passando, Jones. todo mundo. Alan Jones. Velho, é um nome de impacto, né? Eu agradeço aí sua presença, fantástico. Valeu. Eu que demais agradeço, você ter Luiz. vindo Obrigado aqui. pelo convite. Wagner, companheiro de sempre. Pessoal, Gustavo. obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção, pelo espaço também, tá Valeu bem? demais. E o Estúdio 767 lá tá de portas abertas também para criar conteúdo, vídeo, live. Vamos se juntos. vocês quiserem lá, a gente vai lá. Vou chamar para ir nos outros podcasts lá também, né? A gente podia fazer uns lançamentos lá, cara, fazer explicando isso, orientando. Bora. Eu acho que esse top de mim lá e o espaço é muito bom pra isso, sabe? Nós já estamos com a roupa de ir já. Isso aí. Galera, obrigado mais uma vez. Mais conteúdo para vocês aí. Sigam, compartilhem. Canal do YouTube, Instagram, estamos em todos os lugares. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau. Valeu.